as pessoas a conhecer toda essa biodiversidade, toda essa proporção de conhecimentos, de experiências que a Amazônia pode disponibilizar a todos. Convido vocês para ficar conosco e conhecer um município incrível chamado Novo Airão. E também estamos tendo a honra de receber ela. Olha o nome dela, Berg San Sampaio, que nome de artista, né? Ela é representante da empresa Sand Adventure, o Sand Adventure. Ela é especialista no turismo, uma das mais renomeadas profissionais do turismo em Novo Airão. Seja bem-vindo, San, conhecida popularmente como San. Boa noite, muito obrigada primeiramente. Agradeço aí a oportunidade de estar aqui no programa voltado para o turismo. E feliz também estar podendo apresentar um pouquinho do que a gente faz no Novo Airão, né? E contar um pouquinho sobre o turismo de aventura, até para esclarecer aí o que é e como que funciona o turismo de aventura. Perfeitamente. Olha, muito se falam sobre o turismo de aventura, muito se fala sobre o município de Novo Airão, no Amazonas. Quem ainda não conhece, você que está acompanhando o programa pela primeira vez ou já é fã do programa realizado e feito por pessoas apaixonadas pelo turismo, Suziane vai falar um pouco mais o que é o município de Novo Airão, onde fica, quais são os atrativos turísticos, falar um pouco mais da sua experiência também, Suziane, na área de turismo. Abra seu coração e apresente esse município tão comentado e procurado, não só pelo manauara, mas por todos os turistas que vêm no estado, na nossa região, querem conhecer o município de Novo Airão, e essa é uma excelente oportunidade. Falar de Novo Airão para mim é sempre um desafio, né? Eu sou apaixonada por essa terra, sou apaixonada pela minha profissão, sou turismóloga, mas há sempre o que aprender. E Novo Airão é um município aqui próximo. Você pegue aqui a Manoel Urbano, né, passando a ponte sobre o Rio Negro, e em torno de 2h30 você está no município de Novo Airão. Que visitar nessa terra. Novo Airão proporciona, para quem não conhece, nós estamos no cerne das unidades de conservação do Baixo Rio Negro. Então, uma média de 14 unidades de conservação, entre elas unidades de conservação municipais, estaduais, terras indígenas, parques nacionais, com destaque para o Parque Nacional de Anavilhanas, Parque Nacional do Jaú, RDS Rio Negro e tantas outras unidades de conservação tão importantes para a biodiversidade da Amazônia. Mas o que o turista pode fazer, né? Hoje, o principal foco do turismo em Novo Airão é proporcionar experiências, é proporcionar vivências na Amazônia, é valorizar o povo ribeirinho, é valorizar o que nós chamamos de turismo de base comunitária, é aproximar o turista com a realidade local, nessa proposta de experiências, né, em que uma cultura não é melhor do que a outra, que elas se complementam. E agradeço imensamente às empresas de turismo. A SAM hoje está aqui conosco como convidada, mas nós temos uma média de 60 empresas no município hoje cadastradas, todas elas trabalhando em prol de um turismo que, graças a Deus, está em crescente ascensão no município. Passamos por momentos difíceis com a pandemia, mas graças a Deus nos unimos e a gente conseguiu manter a nossa demanda, conseguimos passar por esse momento tão delicado que foi o momento, né, de fecharmos as portas para o turismo por conta da pandemia Covid-19. Retomamos agora com força total e já de imediato quero fazer um convite, vai já passar aqui, a gente está com um mega evento. Olha, daqui novidade. A 2 semanas. Que maravilha. A gente está investindo alto no turismo desportivo e nós teremos o Ironman. O Ironman que fez aí, nós fizemos um trocadilho com o nome do evento, né, internacional Ironman, o Homem de Aço. Aproveitamos o nome do nosso município e estamos realizando aqui, dia 16 e 17 de julho, o Ironman. Para você ter ideia, Roger, na primeira edição nós tivemos 51 atletas. Legal. As inscrições ainda estão abertas pelo Ticket agora e nós já estamos com mais de 120 atletas cadastrados, já inscritos, para concorrer a esse evento. Começou a faltar meio de hospedagem no município e essa notícia muito me anima. Então, você que quer participar, você que é atleta, que quer participar desse evento,
corra, que é a última semana de inscrição. Então é a segunda edição, é isso? A segunda edição. A primeira edição foi em que ano? Foi 2018. 2018, 2019 não teve, aí veio a pandemia. Exato. E agora está retornando esse super evento. Você que está acompanhando ao vivo pelas redes sociais da Rádio ZLZN e também do Imediato, você está vendo aqui na tela, né, aqui a arte oficial do evento que vai ter daqui a 2 semanas, isso. Em Novo Airão. Você que ainda tem inscrições, ainda pode... Última semana de inscrição. E além desse evento, Suziane, qual é o forte do turismo em Novo Airão? Tem hotéis de selva, lá tem um parque da Navilhana. Fala um pouco mais desse viés de turismo que tem em Novo Airão. A grande pegada, o nosso grande orgulho é de poder divulgar, né, o turismo sustentável, o turismo que a gente almeja por meio do ecoturismo, por meio do turismo de natureza, por meio do turismo de base comunitária. São os segmentos que a gente dá prioridade para o município de Novo Airão. Por quê? Porque é o tipo de turismo que valoriza a sociedade, que valoriza o povo ribeirinho, que conta realmente a nossa história. Então, esses são os nichos que nós mais trabalhamos. Agora, com uma novidade, né? Era o meu grande sonho, aproximar mais a sociedade dos nossos parques nacionais. A partir do momento que eu fomento a aproximação da sociedade com essas unidades de conservação, eu ajudo a promover melhor esses ambientes. Então, a gente conseguiu uma grande parceria agora, que é trabalhar o turismo de aventura. E aí a Sam pode falar muito melhor do que eu, porque ela é uma grande profissional nessa área. Aproveitando aqui também, muito obrigado, Sam, pelo convite. Como a Suziane falou, como secretária de turismo, você é uma profissional que está ali no dia a dia, recebendo o turista para promover também e difundir esse turismo de aventura em Novo Airão. Como foi que iniciou a tua empresa, né? Como foi que a empresa chegou em Novo Airão, ou se ela já é da terra? Fala um pouco mais da sua empresa, como foi essa ideia, esse plano de negócio voltado para o turismo de aventura no município de Novo Airão. Roger, obrigada pelas palavras. Bem, a empresa começou há mais ou menos 3 anos atrás, né? Eu sempre fui aquela pessoa apaixonada por atividades de aventura e desportivas, né? Então sempre gostei muito pessoalmente. Então era daquele tipo que ia para algum lugar descansar de férias e na verdade ia fazer alguma coisa que me deixasse um pouquinho mais cansada. Acho que tem muita gente que se assemelha nesse sentido. E aí há 3 anos atrás, eu motivada realmente pela necessidade de criar alguma coisa que eu fosse mais apaixonada, eu resolvi criar a empresa. Não foi fácil. A gente começou a operar aqui em Manaus, começou a trabalhar em algumas cidades mais próximas, mas eu realmente precisava de um local em que eu tivesse a possibilidade de explorar e de atrair turistas no sentido de tornar a atividade esportiva, que foi um grande desafio na minha vida, que é o turismo de aventura de forma equalitária, né, e de forma inclusiva. Então, eu vim da época em que o turismo de aventura ele era muito setorizado, né? Então, aquelas pessoas que praticavam algum tipo de atividade de esporte é que poderiam fazer atividade de turismo de aventura. E, na verdade, o turismo de aventura, até um ponto bem importante, a nossa legislação de turismo, inclusive a inclusão do turismo de aventura, é aquele turismo em que você consegue ter a experiência independente da sua condição física, com toda a segurança possível. E é exatamente nesse ponto, Roger, que a gente tem procurado fazer. Todas as atividades, elas têm um cunho muito voltado para a segurança e para garantir que pessoas, independente da idade, independente da condição física, né, consigam realmente ter um pouquinho dessa sensação da aventura nessa Amazônia, por exemplo. Qual é o principal serviço, qual é a principal atividade que a sua empresa hoje oferece lá em Novo Airão? Pronto. Olha, nós trabalhamos focado na atividade de travessias, né? O que é muito claro para nós é a possibilidade de você conseguir atravessar, por exemplo, o Rio Negro, né? De uma ilha a outra, ou atravessar da cidade para uma praia, em que você consiga fazer isso sem um barco. Imagina, numa prancha de stand-up,
numa bike aquática, num caiaque. Essa é a nossa principal atividade. Então, a gente tem um foco um pouquinho maior para as atividades aquáticas. Então, o que a gente proporciona dentro dessa atividade, até para deixar claro para quem sempre procura, é que você vai sempre ter uma pessoa, um profissional junto com você, fazendo essa travessia, te dando toda a segurança. Então, se você quiser ir com a sua esposa, com seu filho, você pode ir, você vai ter essa equipe junto com você. Atravessando, por exemplo, 2 quilômetros, 3 quilômetros até uma praia, podendo curtir um pôr do sol só com a força das suas pernas ou só com os braços através do stand-up ou até de um caiaque. E se torna um exercício físico também. Essa atividade, Sam, da bike aquática, ela é nova, né? Ela não é uma atividade que já vem de muito tempo, porque assim, poucas empresas, creio que aqui no Amazonas, começou de um tempo para cá começou a difundir essa questão da bike aquática, que para quem não sabe o que é bike aquático, é uma bike mas tipo náutica, né? Você vai pedalando e automaticamente ela vai, a Sam, ela é especialista nessa área, ela vai falar um pouco mais. Mas para as pessoas que acompanham o podcast em outro país, que ainda nunca ouviu falar de bike aquática, eu acredito que aqui no nosso telão vai passar um pouquinho, explica mais como é que é essa atividade, né? Uma bicicleta, como é que funciona? Pronto. A bike aquática, ela começou a ser difundida mais ou menos, a primeira patente, eu pesquisei, inclusive, sobre isso, que eu tenho um amigo meu que também trabalha com essa atividade, há 8 anos atrás foi a primeira patente. É recente. Né? E exatamente isso. E quando desenvolveram a patente, ela demorou muito para pegar no mercado, né, para ter um público. E há mais ou menos 4 anos atrás, uma empresa brasileira, né, que é inclusive a que a gente compra o equipamento, ela conseguiu produzir no Brasil esse equipamento, que é o equipamento que a gente opera com ele, a gente compra e faz a operação. E o que acontece? O equipamento, como você falou, ele é exatamente uma bike, né, o formato de uma bike, e ao invés das rodas, a gente tem as boias. Então, o que tem de diferente esse equipamento de outros, por exemplo, no mercado? É a estabilidade que ele tem para o nosso rio, por exemplo, para os banzeiros que a gente tem, né? Então, a gente consegue trabalhar tranquilamente, trabalhar bem. Um outro ponto é a velocidade que ele consegue alcançar, Roger. Para você ter uma ideia, a gente consegue atravessar, por exemplo, a parte ali de Novo Airão, que vai até a primeira ilha, né, que é a entrada de Anavilhanas, que é mais ou menos 2,5 km, em 30 minutos, 40 minutos. Uma velocidade média de 7 a 8 km por hora. Então você consegue pedalar bacana, você consegue desenvolver muito bem. E como você falou um pouco anterior, é uma atividade que você vai estar exercitando? Mas ao seu tempo. Eu acho que esse que é o grande ponto. Sim. Então, você pode fazer uma atividade dessa, por exemplo, em 1 hora, 2 horas, de acordo com a sua disponibilidade, inclusive física. E o mais legal disso tudo é que é o ar livre. Então, imagina você poder usufruir dessa atividade ao ar livre. Você falou de um termo muito utilizado aqui no Amazonas, de banzeiro. Para quem não sabe o que é banzeiro, são as ondas. Se no mar você tem as grandes ondas de 2, 3, 5 metros. Aqui no Rio, quem ainda não teve a experiência de conhecer a nossa Amazônia, temos os banzeiros, né, que são pequenas ondas, muito deles produzida por passagem ali de um barco, que aí se torna aquelas pequenas ondas com atrito do barco com o rio. É mais ou menos isso, né, Sam? Exatamente. Perfeitamente. Isso é muito bom porque traz até mesmo, quem não conhece essa atividade, fica imaginando, mas como é que é uma bike no rio? Como é que eu vou pedalar? Né? Como é que é essa forma de exercício? E além de ser um atrativo turístico da cidade de Novo Airão por meio da sua empresa, também é um exercício físico contemplando a natureza. Muitas pessoas já conhecem o SUP, né, que é stand-up page, que é a prancha. Inclusive eu já tive a oportunidade, né, de poder usufruir também desse atrativo turístico, né, desse passeio de SUP, mas como você tinha relatado, né, é uma atividade nova. Essa patente é brasileira? Foi uma empresa que patenteou? Na verdade, foi uma empresa dos Estados Unidos que fez a primeira patente há 8 anos atrás, mas essa mais atual que ainda está operando é brasileira. Então ela patenteou o produto. O caso da atividade que se tornou, ela é livre. Livre, exatamente. Você compra a bike e aí você pode usufruir. Você faz o passeio. Tanto que essa empresa, ela vende os equipamentos para uma atividade sem ser profissional. Então a gente faz inclusive a preparação do equipamento para ele poder ser profissional, né? Então tem todo um cuidado. A gente faz um trabalho, por exemplo, até para quem fala assim, quando eu vou pedalar eu sinto um desconforto, né, na cadeira. Então a gente tem vários tipos, a gente tem 2 tipos de bike, uma um pouquinho mais confortável com
com encosto, né? E a gente também fez uma adaptação nos bancos. Então, os bancos, por exemplo, de bike, da Bike App, que é a mais alta, a gente fez uma adaptação para quê? Para ficar mais confortável. Afinal de contas, você quer fazer uma travessia. Então, você precisa de um conforto um pouco maior. É verdade, estamos falando apenas de um atrativo turístico que acontece em Novo Airão, né, Suziane? Suziane falou que tem mais de 80 empresas cadastradas e as outras atividades que acontecem no município. Hoje um turista sai de Manaus, ele passa quantas horas mesmo de carro? Aproximadamente 2 horas e meia. Até porque a estrada está, segundo a secretária, a ex-secretária de turismo do Iranduba, que foi a nossa convidada no episódio anterior e também consultora de Novo Airão, a estrada está perfeita. A estrada foi entregue recentemente pelo governo do estado, agora 19 de dezembro, então estamos com uma estrada muito boa até Manacapuru. A de Novo Airão, ela entra agora, dia 5 de julho, pelo processo de repavimentação de toda essa estrada. Então a gente realmente sofreu agora em consequência das chuvas, com algumas áreas na estrada, mas aí eu não posso deixar de agradecer, né, ao governo do estado, que tem olhado com muito carinho para o município de Novo Airão. Nós estamos num momento ímpar, Roger, em que em 2019 o governo do estado escolheu um município, né, para que realmente fosse uma referência de turismo, desde que as empresas de turismo, desde que todo o trade pudesse se movimentar em prol desse desenvolvimento. E aí a gente conseguiu, graças a Deus, aumentar os nossos números de visitação, mas nós não nos preocupamos em ter muito turista, nós preocupamos com a qualidade desse turista, esse turista mais responsável com a questão ambiental, esse turista que se envolve com a nossa sociedade, e estamos investidos em grandes eventos. Eu falei do Ironman, o Ironman esqueci de mencionar, você não vai estar nadando em qualquer lugar, você vai estar nadando em um dos maiores parques nacionais do Brasil, patrimônio da humanidade. Então isso tem um peso muito grande, aonde você vai estar fazendo a travessia, né? Além disso, nós temos aí em outubro, 14 a 16 de outubro, o maior evento do município, o Eco Festival do Peixe Boi, com atração nacional. Está prevista, ainda está sendo discutido, mas provavelmente a gente pode estar recebendo aí o Wesley Safadão como atração nacional. Também a gente não pode deixar, né, as duas agremiações, elas fazem uma referência aos nossos maiores parques nacionais, que é o Parque Nacional do Jaú, o Parque Nacional de Anavilhanas. Final do ano, o calendário de eventos no município é extenso, praticamente um evento por final de semana, durante todos os meses de férias, para que possam visitar Novo Airão e ter sempre o que fazer aos finais de semana na cidade. E também aniversário da cidade, provavelmente também com atração nacional. Então é o aniversário da cidade e a festa do Peixe Boi, que é a principal festa. Exatamente. E a gente está conversando com umas empresas, eu acho que vai dar certo, devemos estar fechando aí o maior Réveillon de todos os tempos da Amazônia, com mais de 300 DJs de todo o Brasil, fazendo a festa em vários pontos no município de Novo Airão. Então, a gente realmente está investindo no turismo inovador para o estado do Amazonas. Essa crescente demanda, Roger, é importante mencionar, né? Suzy, como que vocês têm trabalhado isso? Tem hora que você tem que parar para planejar, sair do automático. E foi o que a gente fez. A gente teve que fazer uma nova linhagem, né, de produção para atividade turística, investir em capacitação profissional. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer tudo diferente? Aliás, eu já sou turismóloga do município, né? O que eu posso levar como novo para o meu município? E aí foi quando a gente alterou a nomenclatura da secretaria. Ela deixou de ser só Secretaria de Turismo e passou a ser Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, onde eu levei a sala do empreendedor para dentro da secretaria. Nossa, e eu não posso deixar de mencionar quanto a gente conseguiu desenvolver nossos projetos por meio desse apoio direto que o Sebrae tem dado ao nosso município. O Sebrae é um grande parceiro, a Amazonas Tu está cada vez mais próxima da gente, uma grande parceira, ouve todas as nossas demandas, né? O governador Wilson Lima tem um carinho muito especial pelo turismo em Novo Airão, porque acredita realmente que a gente está realizando um trabalho com seriedade.
E eu só estou mencionando essas parcerias porque ninguém faz nada sozinho. Claro, com certeza. Então, às vezes, o município acaba se isolando, né? Naquele sentido aí, eu estou falando de políticas públicas, naquele sentido de que, eu já sei o que eu quero para o município. Não. É justamente essa abertura, essa quebra de paradigmas que permite que a gente possa conhecer muito mais sobre o turismo, abrir para novas propostas, aprender com o trade e assim crescer. A gente está ainda com um projeto em andamento onde a gente está com um empreendimento aí com investimento altíssimo, mais de 40 milhões de reais, onde o nosso hotel foi contemplado, né? Provavelmente o irmão do Mirante do Gavião vai ser também instalado em Novo Airão e ele ganhou entre uma das melhores arquiteturas na Bienal de Veneza da América Latina. Onde vai ser esse hotel? Em Novo Airão. Olha, que maravilha. Um dos objetivos do programa Amazonas Incrível é poder apresentar o Amazonas. Nós tínhamos, você falando de parceria, nós tínhamos uma parceria com o Sebrae e com o Amazonas Tudo no período de pandemia, onde a gente fazia o convite para as secretarias para falar, e agora? Os municípios, os empreendimentos turísticos estão parados. O que será de cada município que depende do turismo, como Novo Airão, enfim, outros demais municípios, Parintins, nós tivemos recentemente o Festival de Parintins. Então, o que seria desses municípios, dos pequenos empreendedores que vivem diretamente do turismo? E depois, graças a Deus, aqui de um pouco mais de um ano, estamos com um novo programa para falar sobre as inovações que os municípios vêm trazendo nesse período. Vou usar essa termologia aqui, lógico que ainda não acabou e a gente tem que ter toda a precaução por causa da pandemia. Mas pós-pandemia, o turismo, ele sofreu, o turismo e eventos foram as das áreas mais atingidas nessa pandemia, mas alegra pessoas assim como a Suziane, como o Fábio, né, o técnico do Sebrae, responsável, gestor, que está ali também lutando, a Amazonas Tour, por meio da presidência e dos técnicos, né, pessoas que acreditam no turismo no Amazonas, e é muito feliz poder apresentar todas essas novidades. Vamos aqui nos situar onde fica Novo Airão. Nós estamos em Manaus, depois da ponte tem o município de Iranduba, Manacapuru e chegando em Novo Airão, em torno de 200 quilômetros, é isso, Suzy? 197 quilômetros. Que dá 2 horas, né? 2 horas e meia, né? Indo tranquilamente, sem correr, com segurança. E é importante trazer essa informação para você que ainda não tinha ouvido falar do município, né? Que ainda não veio no nosso Amazonas. Se fala muito de Parintins, lógico, é a principal festa do Amazonas, mas ao entorno dos 62 municípios que nós temos aqui no Amazonas, tem diversas festas, a festa do Peixe-Boi lá em Novo Airão. Então, assim, tem muito atrativos turísticos, tem muitos locais a conhecer e, assim, eu fico muito feliz em poder recebê-la, né, com todas essas novidades que você, como secretária, está como secretária hoje, junto com a prefeitura do município, né, aproveitando a oportunidade também para agradecer o prefeito da cidade, que também permitiu que você estivesse aqui, e aí saber que o município está investindo no turismo, né, e isso é muito importante. Assim, sempre nos podcasts a gente levanta essa bandeira, que infelizmente ainda não é de forma geral prioridade dos nossos governantes investir, e eu estou falando isso de esfera federal e também estadual, uma prioridade no turismo, e a gente sofre muito com isso. Então, quando a gente vê projetos, né, nos municípios, por meio das secretárias que vêm apresentar aqui no programa, nos sentimos muito felizes, né? O coração, ele com certeza se alegra por tudo que ainda temos de oferecer, temos o que oferecer aqui no Amazonas. Lembrando para você que ainda não baixou o nosso aplicativo, é muito fácil. Você entra na sua loja virtual do seu smartphone, ou iOS, ou Android, coloca lá ZLZN e a primeira opção que aparecer é o nosso programa, é a nossa rádio ZLZN. Você, ao baixar e curtir com a sua família, todo dia tem uma programação diferente, tem sorteios, tem Pix que você pode ganhar de R$50, de 100, de R$200 por meio da programação que nós temos na rádio ZLZN, que é a rádio a cara do povo. Sam, no período de pandemia, como é que foi inovar nesse período de pandemia que poucas pessoas visitavam? Isso também é até uma pergunta para a Suziane, que já trouxe várias inovações que o município trouxe ao longo desses meses, desse ano aí que passou. Mas como foi os desafios de inovar no período de pandemia? Subsequente, a gente não conseguia ver uma quantidade de turista na cidade de Manaus, que é a capital,
e isso dificultou mais ainda nos municípios. Como é que foi a ideia da tua empresa, né, nesse período de pandemia? O que fazer nesse período? Inovar, trazer novos produtos, novos conceitos? Como foi esse período para você? Foi desafiador. O que acontece, né? A escolha realmente de Novo Airão, né, como eu falei, foi porque realmente é uma cidade turística, né? Então, assim, naturalmente turística, e ela tinha já um histórico de turistas realmente de fora, né? Então, turistas europeus, etc., mercado internacional. Então, no período da pandemia, o que a gente fez? A gente se adaptou para atender o turista que vinha de Manaus. Então, houve uma época, né, obviamente, a Secretaria tomou todos os cuidados, né, com relação à segurança, né, com relação a cuidados, né, de saúde. E nos momentos em que nós podíamos operar, a operação foi basicamente com as pessoas de Manaus, que inclusive foram muitos clientes para lá. Então, isso foi até interessante, porque a gente contava com um público internacional, né? E aí a gente começou a perceber um fluxo maior de carros, um fluxo maior de turistas que realmente não conseguiam mais ficar depois de 2020, né, 2019, 2020, 2021 não conseguiam mais ficar parados, né? Então eles precisavam fazer algumas coisas. Então, dentro daqueles intervalos em que nos era permitido trabalhar, a gente fez isso. Nós nos adaptamos também com atividades mais, que a gente chama de atividade de degustação, que até convido, né, todos que puderem participar, né, que puderem ir para Novo Airão, eu não tenho muito tempo para fazer uma atividade, faça uma atividade de degustação, que a gente começou a fazer, inclusive, no período da pandemia. Que é o quê? É você usar um pouco o equipamento, perder aquela ansiedade em relação a ele e poder curtir um pouco com a família, né? Então, a gente conseguiu fazer isso também, mas foi desafiador. E além disso, Roger, além do desafio, é aquela questão do planejamento. Eu não tenho como, né, não aproveitar essa oportunidade para falar um pouco sobre a coragem do prefeito Frederico. E como forma de estímulo, hoje eu estou muito feliz, emocionada, porque ele me ouviu, né? Ele teve aquela sensibilidade de ouvir o corpo técnico. Eu sou turismóloga do município, eu estou há 10 anos em Novo Airão. Os nossos números, graças a Deus, hoje de turismo, são 3 vezes maior do que quando eu entrei na secretaria. Mas isso só foi possível pela sensibilidade do gestor municipal em ouvir um técnico, né? Um corpo técnico. Hoje ele está em Brasília, nesse momento estou louca para entrar aqui, concorrendo a prefeito empreendedor, o melhor prefeito empreendedor por meio das ações da Sala do Empreendedor e também a Secretaria de Produção. E sempre nos ouviu. Hora de fechar as portas, nós fechamos as portas. E graças a Deus o trade nos ouviu naquele momento. A gente precisava proteger a nossa sociedade, a gente precisava conhecer melhor quais seriam os protocolos de biossegurança. Então houve essa sensibilização do trade. E quando a gente reabriu com segurança. E graças a Deus, eu conto isso com muita emoção, né? Tenho vontade de chorar, mas numa reunião na Assembleia Legislativa, onde estavam praticamente todos os municípios do estado do Amazonas, contando todos os seus momentos bem difíceis da época da pandemia, eu senti vontade de chorar, porque aquela não era a nossa realidade. Sim. Por que eu estou contando isso? Porque há necessidade de cada vez mais o trade ser mais unido em prol do turismo. Se a gente não fizer essa aliança, a gente não consegue desenvolver. Eu estive há pouco tempo em Bonito. A gente acha que já avançou muito, aí vai para o município de Bonito e fala, nossa, quanto eu tenho que melhorar o nosso município. Né? E agradecer pela sua oportunidade de estar sempre aprendendo. Então, dia 2 e 3 de agosto agora, baseado no que a gente aprendeu no município de Bonito, a gente vai estar realizando o primeiro seminário municipal de ecoturismo em Novo Airão, em parceria com o Sebrae, para tratar de novas políticas públicas para cada vez mais ser esse município referência no desenvolvimento sustentável. Eu acredito tanto nisso e confio tanto que o trade vai nos apoiar, assim como o governo municipal, que a gente vai ser sim esse município referência, mas qualquer município pode ser o município referência. Nós não queremos em nenhum momento ter a audácia de ser um município melhor que o outro, mas provar que se o município se engajar realmente com a política pública responsável do turismo, a gente pode fazer a diferença. Se a gente não preservar a nossa Amazônia, o que vai sobrar para o nosso
nosso turismo. Então essa é a grande preocupação do município de Novo Airão. Não nos resta, né, 85%, para você que não conhece Novo Airão, 85% do nosso município são unidades de conservação, ou de proteção integral, ou de uso sustentável. Eu não tenho outra saída. A maior economia ela vai gerar em torno do turismo. Então preciso preservar esse meio. E não há outra forma se a gente não fizer essa aliança com o governo estadual, com o governo municipal, com empresas de compromisso, né? Empresas públicas, empresas privadas. Eu sou muito e falo e agradeço agora oficialmente aqui. Nós temos um Conselho de Turismo atuante, da importância, tem secretário de turismo, é uma realidade que eu vou falar aqui, tem secretário de turismo que não quer ter conselho, não quer ter conselho de turismo, não quer ter dor de cabeça. Você não tem noção, você tira essa responsabilidade de você não é o único gestor, você tem uma equipe gestora ali para te auxiliar. A decisão fica coletiva. A decisão é coletiva e é sempre em prol do município. Sim, claro. Pode doer, algumas decisões doem, algumas decisões são difíceis, mas é sempre em prol do bem comum. Então eu agradeço aqui todo o Conselho Municipal de Turismo, agradeço ao trade, agradeço a empresas que têm esse comprometimento, como a Navilhanas de Angoloide, Mirante do Gavião, Parque Suíte, Bela Vista, que a hora que a gente pede socorro, olha, a gente está precisando realizar um evento, a gente precisa do apoio de vocês, eles estão lá para nos ajudar. E eu sou tão confiante, eu não poderia deixar de comentar, que agora, de 32, nós vamos estar na Expo Amazônia, aqui em Manaus. Fica o convite para visitar o stand de Novo Airão com um projeto inovador. Está em andamento o aplicativo de turismo. Nós queremos ser a cidade inteligente da Amazônia. E acredite, nós seremos. Maravilha, que notícia importante, Suzane, eu trouxe aqui vários eventos, eu vou pedir só para que você repita esse evento de ecoturismo, porque, gente, você não sabe como é importante isso, né? Suzane falou de um evento que teve em Bonito, e parte o coração de todos que são do trade turístico saber que a cidade, a capital do ecoturismo, não é no Amazonas, então não é na Amazônia. Então, assim, com toda a biodiversidade que nós temos, com todos os atrativos, com toda a cultura que nós temos no nosso Amazonas, parte coração. E quando a Suzane trouxe essa informação, realmente já é um reflexo de um trabalho que está sendo desenvolvido voltado para a Amazonas. E assim, fala, mas assim, a data, fala com calma, como é que vai ser esse evento em parceria com o Sebrae? Então, 2 e 3 de agosto, uma segunda e terça-feira, escolhemos essa data porque geralmente aos finais de semana há maior movimentação das empresas de turismo e a gente quer que essas empresas parem. Não tem como a gente pegar as nossas empresas de turismo todas e levar para o município referência como Bonito. Então a gente quer trazer um pouco da experiência que a gente viveu lá e provar que a gente pode adequar as nossas políticas públicas e também melhorar o nosso turismo sustentável. O ecoturismo ele é muito cheio de detalhes, mas eu posso trabalhar o turismo de natureza, eu posso trabalhar o turismo de base comunitária, eu posso trabalhar o turismo sustentável com essa pegada de responsabilidade social, com a bioeconomia. Então, o que eu quero? Nós, né, eu falo eu porque estou à frente da organização, mas eu, Sebrae, Amazonas Tu e tantos outros parceiros, nós queremos parar um pouco para refletir. Que tipo de turismo nós queremos para o futuro? E se nós queremos para o futuro, como é que nós estamos andando hoje? Então, o primeiro dia vai ser só de rodadas de palestras, com profissionais dessa área, com casos não só de sucesso, mas eu acho que a gente aprende muito com os casos de fracasso, né, com as críticas. E o primeiro dia vai ser essa rodada de negócio. O segundo dia vai ser o dia da experiência. Queremos promover para as empresas, para os alunos de turismo que estão entrando agora no mercado, essa experiência que Novo Airão tem dado muito certo. Eu nunca esqueço do susto, né, que a gente estava da retomada pós-pandemia. E aí, num dos roteiros que a gente fez na comunidade do Sobrado, eu me deparo com os primeiros turistas internacionais. Eram italianos. Eu que chorava, eu sou apaixonada por turismo, não tem como. Meu Deus, nosso turismo está voltando, obrigada, Senhor. Por quê? Porque aquele turista da base, que trabalha com turismo de base comunitária, ele depende daquela visitação. Foi o que mais sofreu nessa pandemia. Foi o que mais sofreu. O que eu vou fazer, né? Eu vivo do turismo, o que eu vou fazer? E aí, ver eles retomando, ver a felicidade no sorriso deles não tem preço.
Eu agradeço a um grande parceiro, empresário, Rui Tony, né, um dos sócios majoritários da empresa Mirante do Gavião, da Expedição Caterre, mas de uma sensibilidade incrível para essa questão do turismo de desenvolvimento sustentável, né? Agora com projetos ali na Resex do Rio Joaperi, leva o turista e faz questão que a alimentação do turista seja ali na comunidade, que o turista pague a taxa para visitação nas trilhas. A Navilhanas de Angoloide também, uma grande empresa, um grande parceiro. Na realidade, é difícil mencionar, né? Nós temos ali a nossa Associação dos Canoeiros em Novairão, a ATRA, que faz um trabalho muito legal. É muito bom receber o turista de volta lá no CAT, agradecendo pela experiência que teve. E a gente está sempre apto a aprender. Nós estamos com uma febre em Novairão, que é a questão dos meios de hospedagem. Então, até antes da pandemia, a gente assumiu a secretaria em 2019, para te ter noção do crescimento, né? Em 2019, nós tínhamos uma casa cadastrada no Airbnb, 2019 foi a nossa grande explosão no turismo, graças a Deus, os nossos números de visitação, eles aumentaram muito. Se você entrar no site do ICMBio, a visitação no Parque Nacional de Anavilhanas foi 20 e poucos mil, a gente pulou para 46 mil visitas em 2019. O Parque Nacional do Jaú, que fica só no município de Novairão, um pouco mais que 1.000 visitas, 1.500, não me recordo o número exato, mas a gente pulou para mais de 9.000 visitas. Então, esses números, eles realmente nos estimulam a trabalhar cada vez mais. E é isso, as grandes parcerias. Nós tínhamos uma casa por temporada em 2019, hoje nós estamos com 20 casas por temporada no município. Hora de criar uma legislação específica, né, para proteger sempre o turista, e graças a Deus com outros empreendimentos em andamento. É o primeiro seminário nesse segmento de ecoturismo? No município de Novairão, sim. Já teve no Amazonas em outras oportunidades? Teve aqui, realizado pelo governo do estado há muito tempo, né, no Tropical Hotel, o primeiro seminário de ecoturismo, não me recordo o nome exato. Mas no município de Novairão é o primeiro. Agora é um evento que vai ser aberto a qualquer empresário, né, que queira participar, os alunos, inclusive a gente já fez o convite para a UEA para estar conosco participando, e vai ser aberto para quem quiser participar. Uma das coisas bem legais que a Suziane falou, eu já tive a oportunidade de, inclusive por participar de projetos junto com a Amazonas Tour, a empresa estadual de turismo, de visitar outros municípios. E um diferencial que o trabalho da Suziane traz em Novairão é essas parcerias com o trade turístico local. Nós identificamos muitos em algumas visitas do projeto Turismo Transforma do Sebrae, né, e outros projetos também da Amazonas Tour, é que essa dificuldade do setor público com o privado, né, uma barreira ali, eles não falam a mesma língua. E eu vejo você citando, por exemplo, grandes empresários de grandes empreendimentos em Novairão, e trazendo inclusive a Sam aqui para falar da sua empresa. É importante ter essa aliança, né, importante estar todo mundo de mãos dadas para o desenvolvimento. Creio que seja por isso que Novairão está tomando uma proporção muito grande, porque se é a hora de se unir para fazer um trabalho diferente, que isso falta, e eu estou falando não só de âmbito regional ou nacional, creio que internacional também, mas essa parceria. Nós sofremos muito aqui no Amazonas, a gente já teve a oportunidade de participar de feiras nacionais e internacionais de turismo, aí a BAV, ano passado. A gente entende que tem outros estados no Brasil muito à frente na questão de investimento dentro do turismo, e a gente vê também parcerias, né, muito, muito fortes ali dentro do estado, dentro das cidades nas quais é realizada aquele município. E a gente vê aqui no Amazonas ainda engatinhando essa questão de prioridade voltado ao turismo, e você falando o nome de alguns empreendimentos e todo mundo de mão dada ali para desenvolver, isso é muito gratificante. Volto a reforçar, a gente já visitou, né, outros municípios, e uma das coisas que deu para identificar é que não há essa parceria, né? E aí o desenvolvimento ali local na questão turística é um pouco mais amarrada, né? A gente sempre tem um contato com o Sebrae, né? E a Amazonas Tour a gente consegue, com um diagnóstico, identificar muito isso. Então, parabéns, Suziane, pelo trabalho que você vem fazendo, né? O reflexo disso são todos esses eventos que você relatou aqui no nosso programa,
E lembrando que você que não está podendo ouvir ou assistir esse programa agora, esse programa fica gravado nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Anchor, e também ao vivo nas redes sociais. Você pode acessar a rede social, Facebook, Instagram da Rádio ZLZN e também do Portal Imediato, e você vai assistir, pode compartilhar várias vezes, que você vai assistir toda essa programação e todos esses assuntos abordados aqui no nosso programa. Sam, como é que está a projeção de turista? Você está recebendo muitas cotações aí para o teu empreendimento lá em Novo Airão? O pessoal querem conhecer como é que é esse traslado aí de bike, que eu, curiosamente, já fiquei interessado, porque eu já fiz o stand-up page, né? Mas a bike náutica ali, o passeio de bike, eu tenho muita curiosidade. Inclusive, estou devendo até para a Suziane uma visita lá em Novo Airão. Vou levar o programa Amazonas Incrível. Nós vamos levar dentro da Amazonas Incrível, nós temos um programa chamado Vambora, onde a gente vai, leva e mostra os atrativos turísticos, pedala lá também, já fica aí um convite, já se convidando aqui no programa para ir participar. Mas como é que está essa demanda agora para o segundo semestre de 2022? Pronto. Você tocou num ponto bem importante. A gente tem uma característica, né? Já estou há 2 anos, né, na cidade, e aqui é o momento que a gente tem o surgimento das praias, né? Opa, então, coisa boa. Se agora é bonito, imagina as praias. Com as praias fica mais bonito ainda. Então, o que acontece? A gente, dentro dessas atividades aquáticas que a gente faz, a gente já implementou outras, né? Convido depois vocês a visitarem, né, o Instagram. O que acontece? A gente está recebendo muitas cotações e as reservas já estão fechadas. Só para você ter uma ideia, para outubro eu já não tenho mais vaga. Show. Porque são realmente pessoas que se programam para ir nesse melhor momento, que é o melhor momento das praias. O público é mais local? Fora. Que maravilha. Para você ter uma ideia, são pessoas de fora. E aí, qual é a agenda que eu posso fazer, né? Quando me perguntam, né? A gente tem uma característica que eu diria que é a complementação da viagem para Navilhanas e para o Jaú. O que a gente consegue fazer? Fora as atividades que vocês já podem fazer, que são as atividades de barco, né, que você vai fazer para o Parque Nacional do Jaú, conhecer o Parque Nacional de Navilhanas, fazer o turismo na comunidade, né, nas comunidades que nós temos lá, Sobrado, Tiririca, Santo Antônio, então são várias comunidades. Nós complementamos com as atividades de turismo de aventura. E quem é o nosso principal público? Jovens e crianças. Então, a família, por exemplo, que tem, né, jovens, né, crianças, né, de 3, 4, 5 anos, pode fazer, Sam? Pode. Que maravilha. E pode fazer junto com o pai e com a mãe. Então, por exemplo, as pranchas que nós temos, só um exemplo, são pranchas de stand-up, que são pranchas para iniciantes. Cabem até 2 pessoas, então pode caber um casal, pode o casal ou o pai com os 2 filhos. Então, assim, dá para fazer uma atividade em família, tá? Fora as outras atividades que nós temos. Então, para outubro a gente está praticamente sem disponibilidade, a gente só está com vagas agora para setembro. Inclusive, em setembro a gente vai estar fazendo uma programação especial, que a gente vai habilitar novamente, no período da seca, o arborismo. Não sei se alguém já viu, né, o arborismo, que é a escalada na árvore, né? Sim. Então a gente faz essa atividade no meio da floresta, no meio do Parque Nacional de Navilhanas. Então tem uma rota turística em que a gente também faz essa atividade. Então quem tiver interesse, o povo também pode experimentar essa atividade, que ela é um pouquinho diferente da parte aquática. Mas faz parte do turismo de aventura amazônico, que você só encontra esse tipo de aventura aqui no nosso Amazonas. Por isso que a gente sempre faz o convite das pessoas que ainda tem aquele preconceito. A gente fala muito isso, né? A gente que visita ou que viaja para outros estados, a gente não consegue ainda ouvir a ignorância das pessoas sobre a região amazônica, na questão da cidade de Manaus. E aí muitos dos nossos convidados que já relataram, já deram testemunho, que foi, de certa forma, um ato preconceituoso de pensar que no Amazonas só existe índio, que as pessoas só moram em malocas, e na verdade não é isso. Eu chamo isso de ignorância, é uma falta de conhecimento hoje, como no Globalizado. Você pode entrar ali no Instagram, exato, no Facebook, no Google, né? Colocar Manaus, Novo Airão, você vai ver que é uma cidade totalmente moderna, né? O turismo de aventura muito latente. E prova disso são todos esses eventos que a Suziane comentou aqui, que vai acontecer na cidade, e é muito bacana. E bacana do seu trabalho é porque envolve também a família, né? Não é só um atrativo turístico para uma pessoa, não é só para casal, mas também a família pode contemplar as belezas amazônicas
por meio desse atrativo turístico bem legal em Novo Airão, e como eu comentei, é apenas um de vários atrativos turísticos que tem lá na cidade. Eu não posso deixar de comentar um dos atrativos, né? Na realidade, a história de Novo Airão, a história do turismo em Novo Airão, ela também envolve a questão dos botos. Você comentando aí a questão da ignorância de conhecimento, né? Mas também tem as lendas. Então havia muito preconceito com relação aos botos, muitas histórias, muitos mitos, muitas lendas de que as mulheres, inclusive, engravidavam dos botos. Isso faz parte da cultura lendária da Amazônia. Mas em Novo Airão a gente tem essa oportunidade, o turista tem a oportunidade de ter essa interação com os botos com toda uma responsabilidade social, diferente de outras regiões que têm a interação com os botos. Então lá primeiro você vai receber uma palestra de sensibilização ambiental, você vai ter uma experiência com os cetáceos, mas promovida por técnicos ambientais que sabem muito bem manejar essa atividade. É muito legal quando o turista fala assim, eu não gostava de turismo com os botos, porque eu achava que o animal era machucado, ou ele sofria alguma penalidade com essa visitação turística. E que bom que em Novo Airão ele é esse turismo responsável. Então, assim, a gente sempre trabalha com essa responsabilidade. Só um pouquinho, a Suzane estava falando do boto, está passando aqui atrás, eu sei que não conhece, né, que esse é o boto que existe, é o boto rosa e o boto cinza, é isso? Isso, Novo Airão é mais o boto rosa, também conhecido como o boto vermelho. A Marilda com toda a equipe dela, faz um excelente trabalho. Olha, que legal, assim, são animais livres na natureza, livre, né, totalmente soltos. Inclusive tem época que você vai, o turista sai frustrado porque vai para visitar, ele tá solto, ele vai aparecer se tiver vontade, né? E a curiosidade legal, Suzane, acho que até mesmo do amazonense, do manauara aqui, que não conhece, porque se fala muito de Novo Airão, que é a terra dos botos, mas a principal festa lá é a festa do peixe-boi. Pois é um animal que está em extinção, então assim, não existe uma única referência em Novo Airão. Tem a questão dos botos que se confunde com o início da atividade turística no município de Novo Airão. A Marilda foi pioneira nesse tipo de atividade, né? E aconteceu de forma bem voluntária mesmo, não foi algo planejado, mas o peixe-boi é um animal em extinção e que os parques, pela proteção dos parques, acaba protegendo essa espécie. Então, aproveite a oportunidade para visitar o município no período de outubro e conhecer um pouco da nossa cultura, né, por meio do Festival do Peixe-Boi, conhecer a primeira cidade de Airão, por isso o nome Novo Airão. Nós temos as ruínas de Velho Airão, que é um contexto riquíssimo sobre o processo de colonização do nosso estado do Amazonas. Então, Novo Airão, acho que o que você pensar, turismo arqueológico, turismo étnico, turismo cultural, turismo de aventura, turismo de base comunitária, turismo de natureza, turismo de eventos, a gente tem um pouquinho de cada segmento para apresentar. Por isso que vai receber lá o seminário de ecoturismo, que envolve todo e fica aqui o convite, né, Roger, para você poder participar por meio do programa. Você que ouve tantos municípios, eu tenho certeza que você tem muito a contribuir com esse seminário. Com certeza. E o importante é que você que está acompanhando ao vivo pelas redes sociais, aqui é o portal de Novo Airão. Você chega em Novo Airão, a entrada da cidade, você se depara, pode parar ali do lado, já tirar uma foto. A Suzane falando sobre esse trabalho feito com os botos, por meio da empresa que nós representamos, já tivemos essa oportunidade também, por meio da Amazonas Tour, de fazer, e do Sebrae, de fazer essa visita, conferir ali em loco como é que funciona, toda a responsabilidade, todo o cuidado, né, a parte também sustentável dos passeios lá em Novo Airão. E é isso muito bom, porque assim, a gente às vezes falando, o turista ele não tem noção da grandeza que é o nosso Rio Amazonas e da biodiversidade que tem em torno nas cidades. E é muito importante isso que você falou sobre o cuidado, né, o manejo correto das atividades turísticas, e também na questão do boto, que é tema de várias palestras, né, em relação à forma correta de você estar com o animal. Então, você que está acompanhando, que nunca viu aqui, ele é da família dos golfinhos? Eles falam que é primo distante. Eu também esqueci, é muita coisa para falar, né, mas eu esqueci de mencionar
o artesanato do município de Novairão. O artesanato do município de Novairão é um artesanato diferenciado, por várias vezes já ganhou o top 100 do Sebrae de melhor artesanato do Brasil, por ter toda uma preocupação com essa pegada ambiental. Então a gente tem aqui a Fundação Almerinda Malaquias, nós temos a Novarte, todos eles trabalham com essa preocupação, né, ambiental, de fazer o reaproveitamento de materiais que seriam descartados na natureza, que poderiam virar lixo, né, e são reaproveitados e são lindíssimos. Eu não estou aqui, é complicado. A Suzy tá, sim, claro. A Suzy tá aumentando. Não, quando você chega lá, você conhece a história, você compra realmente porque sabe da responsabilidade social e da qualidade do produto oferecido. Nós temos a Ana, que trabalha somente com a área de manejo, 100% do artesanato promovido pela Associação dos Artesãos de Novairão vem de área de manejo. Nós temos as nossas comunidades tradicionais que também produzem seu próprio artesanato. Então tem muita coisa para conhecer no nosso município. Que maravilha. A Sam falou sobre... Porque assim, no Amazonas nós temos 2 temporadas. É a temporada de cheia e a temporada de seca. São as 2 temporadas. E aí você ia complementar algo? Isso, eu ia complementar, que é uma curiosidade, é que, por exemplo, agora em outubro, né, eu estou recebendo um pai que está levando 2 filhas que são debutantes. Ele tem um projeto, que é um projeto Debutantes na Amazônia. Então, o que ele faz? Ele tem 2 filhas, então a primeira vez que uma das meninas fez 15 anos, ele levou para alguma área lá em Rondônia, né, em Roraima, e agora ele está levando no Amazonas. Então, ele já está vindo lá de São Gabriel, eu estou acompanhando ele pelo Instagram, né? Que é um projeto no qual ele criou, dentro de um grupo de amigos, oferecer uma experiência diferente para a filha de 15 anos. Olha, que legal. Então é bem interessante porque ele está indo para o São Gabriel, ele está subindo para Presidente Figueiredo, né? E aí vai terminar em Novairão. Lá fazendo os passeios com a gente. Isso é novo, né? Eu não conheço um trabalho nesse perfil. Assim, muitas empresas trabalham com questão de case no Amazonas, né? Você vai fazer a sua festa, seu casamento no meio da floresta amazônica. Mas essa questão do debutante aí é novo. Para quem está acompanhando, eu creio também que despertou a curiosidade. Exatamente. E assim, eu achei interessante nesse grupo, né, de amigos que eles criaram, foi justamente de oferecer uma experiência diferente para essas meninas, né, de 15 anos, para poder conhecer realmente a Amazônia de uma forma geral. Aí cada um deles escolhe um estado e explora esse estado de uma forma durante o período que eles ficam 15, 40, aliás, de 30 a 45 dias fora fazendo essas experiências. Imagina a experiência delas, né? Imagine a experiência dela. Olha, gente, muito obrigado. Assim, tá chegando no final do nosso programa e assim, sempre é um prazer poder conversar sobre o turismo. Como a gente sempre fala aqui, o programa é feito por pessoas apaixonadas pelo turismo na nossa região. E a gente sempre termina o nosso programa fazendo uma pergunta que inclusive é o nome do nosso programa. Suziane, o que torna você, na sua visão, o porquê o Amazonas é tão incrível? Pela experiência, pela biodiversidade, pelo nosso povo, pela hospitalidade. É incrível em inúmeros aspectos, né? Eu viajo, eu tenho oportunidade, né? Sou muito grata a Deus de conhecer praticamente todos os estados brasileiros, mas a experiência... Eu trabalho no turismo há 20 anos e quando eu penso que eu já conheci de tudo, eu sempre tenho algo novo para aprender com esse tipo de turismo. É complicado falar porque eu realmente me emociono, mas ano passado eu imaginei que eu já tinha feito todas as trilhas, as principais trilhas de turismo na nossa região, e eu fui conhecer a trilha do Sobrado, na comunidade do Sobrado, mais de 20 atrativos em uma única trilha. Mas a hospitalidade daqueles ribeirinhos me fez chorar em plena Amazônia. Então a gente faz esse convite. Esqueci de comentar, mas não menos importante, nós estamos com um projeto inovador chamado Caminhos do Rio Negro. Então vem aí novidade também para o turismo maravilha. De aventura. Já se imaginou atravessar de caiaque o Rio Negro? Olha, fazer essa trilha, né, do Jaú até o Parque Nacional de Anavilhanos. Então provavelmente será o nosso primeiro evento nessa área em Novairão, e aí a gente traz mais novidades sobre esse evento lá para frente. Mas assim, tudo que você imaginar de a gente tentar oportunizar vários segmentos, várias experiências no nosso município, a gente quer colocar isso em evidência. Maravilhoso. Sam, o que torna para você o Amazonas tão incrível? A descoberta.
descobrir. Todos os dias, como a Suzane está falando, a gente descobre coisas muito mais bonitas, seja a simpatia, né, do povo, seja os lugares, seja a sensibilidade, seja o choro, por exemplo, de uma criança que veio de fora e conheceu, gostou e falou: não quero ir embora, pai. É a descoberta de um sentimento da experiência. Então, isso para mim não tem preço. É por isso que é incrível. Maravilha. Mais uma vez, em nome da equipe do programa Amazonas Incrível, gostaríamos de agradecer à Prefeitura também de Novo Airão, que cedeu aqui esse tempo da Suziane, também convidou a Sam para vir falar um pouco de turismo de aventura no município de Novo Airão. Deixo os meus sinceros agradecimentos ao prefeito e com certeza vamos fazer uma edição número 2, porque é tanto projeto que às vezes não dá tempo de falar tudo, e com certeza tudo que tiver de novo em Novo Airão pode compartilhar aqui no programa conosco. Nesse episódio você viajou comigo, Wilson Rocha, seu guia incrível no Amazonas, e também com a Roger Tour, a agência que atravessa fronteiras e desvenda os mistérios na Amazônia. Espero vocês em mais um programa na